Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à terceira aula, ou melhor, à quarta aula do curso Sinais e Sistemas. Eu sou o professor Nasson Alcântara e antes de dar prosseguimento a esta aula, gostaria de convidá-lo a visitar o site do meu curso de capacitação profissional Análise de Dispositivos Eletromagnéticos pelo Método dos Elementos Finitos, cujo link se encontra na descrição deste vídeo. Além disso, gostaria de convidá-lo a dar o seu like ou fazer o seu comentário ou mesmo a se inscrever neste canal para que estas aulas possam alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho mais de 36 anos como docente universitário e esta é a minha contribuição à comunidade de língua portuguesa que tenham interesses em assuntos relacionados à engenharia elétrica. Então, nesta aula nós vamos falar sobre sinais exponenciais e senoidais. Este é o item 1.3 do nosso livro-texto Sinais e Sistemas de Alan Oppenheim e Alan Wilsky, da editora Pearson. Vamos falar especificamente sobre sinais senoidais e exponenciais complexas de tempo contínuo. Um sinal complexo de tempo contínuo, ele tem esta forma genérica, x de t igual a uma constante c que multiplica e elevado a at, onde c e a, em princípio, podem ser grandezas complexas, números complexos. Agora, se a for um número real, podem acontecer duas coisas. Primeiro, a sendo maior que zero, eu tenho uma exponencial real crescente. À medida que t aumenta, o valor de x de t também aumenta exponencialmente. Ou eu posso ter a menor do que zero. Neste caso, eu tenho uma exponencial real decrescente. À medida que t avança, x de t vai diminuindo de valor. Um sinal senoidal periódico acontece quando A é uma grandeza puramente imaginária. Então, x de t é igual a c, que multiplica e elevado a j ômega 0 t. Então, j ômega 0 é uma grandeza puramente imaginária. Então, nesse caso, tenho um sinal periódico senoidal. Então, recordando, quando nós fazemos um deslocamento no tempo de t maiúsculo ou um período, o sinal não se altera. Então, neste caso, e elevado a j ômega 0 t, onde t aqui é variável, é igual a e elevado a j ômega 0, que multiplica a variável t mais a constante t maiúsculo, que é o período. Portanto, e elevado a j ômega 0 t é igual a e elevado a j ômega 0 t minúsculo vezes este valor constante, e elevado a j ômega 0 t maiúsculo, ou isto aqui então deve ser igual a 1. Portanto, o período é igual a 2π sobre o módulo de ômega 0 frequência angular. Podemos também utilizar a relação de Euler e escrever a exponencial e elevado a j ômega 0 t como sendo a soma de duas componentes, uma real, que é o cosseno de ômega 0 t, mais uma imaginária, que é o seno de ômega 0 t. De tal forma que o sinal x de t igual a cosseno de ômega 0 t mais φ está diretamente então relacionada à exponencial complexa periódica. Aqui está o gráfico da função a cosseno de ômega 0 t mais φ. Então, para t igual a zero, eu tenho a cosseno φ. Φ é um ângulo de fase e um valor constante. Entre os dois valores máximos, eu tenho a distância t maiúsculo zero, período t0, que é 2π sobre ômega 0. Lembre-se que no eixo horizontal eu tenho a variável tempo. Então, para transformar isto aqui em um ângulo 2π, eu preciso dividir por ômega 0. Também nós podemos relacionar as funções em cosseno-seno com as exponenciais desta forma. A cosseno de ômega 0 t igual a sobre 2 e elevado a jφ, é um valor constante, que multiplica a função harmônica e elevado a j ômega 0 t, mais a sobre 2 e a menos jφ, que multiplica e a menos j ômega 0 t. Então a função a cosseno de ômega 0 t é igual a que multiplica a parte real desta exponencial e elevado a j ômega 0 t mais φ. E a função a seno de ômega 0 t, então seria a vezes a parte imaginária desta exponencial. Então, novamente, o período e frequência fundamental estão relacionados dessa forma. A frequência, ou melhor, o período fundamental T0 é 1 sobre ômega 0,
ω0 é a frequência angular fundamental em radianos por segundo. Aqui nós temos 3 gráficos mostrando aqui como eles variam em função da frequência. Então, para a frequência ω1 sendo maior que ω2, maior que ω3, nós temos justamente o inverso. Cada vez que eu aumento a frequência, eu vou diminuindo o período. Então, este é o período maior, este é o menor, esse é o menor ainda. Então, os períodos e as frequências estão inversamente relacionados e isto pode ser visualizado nestas 3 figuras aqui. Agora nós vamos falar sobre energia e potência em um sinal periódico complexo. Então, sinais periódicos complexos possuem energia total infinita, porém potência média finita. Para chegarmos a essa conclusão, vamos começar aqui analisando a energia em um período. Desconsiderando aquela constante C, nós vamos escrever então que a minha energia no período vai ser a integral de 0 a t0 do módulo da exponencial e elevado a j ω0t ao quadrado dt. Este módulo vale 1, portanto, eu tenho integral de 0 a t0 de 1 dt. Portanto, o resultado é t0. Então, a energia em um período é t0. A energia em um número infinitamente grande de períodos é um número também infinitamente grande. Entretanto, a potência no período vai ser a energia no período dividida por t0. Portanto, t0 por t0, 1. Então, a potência no período é 1. Multiplicando, então, esse valor por um número infinitamente grande de períodos e dividido também por esse número infinitamente grande, eu vou ter como resultado que a potência média vai ser 1. Ou seja, a potência em um intervalo de tempo que tende ao infinito vai ser, então, o limite com t tendendo ao infinito de 1 sobre 2t, integral de menos infinito a mais infinito, da exponencial ao quadrado, o módulo da exponencial ao quadrado, dt, ou seja, isso vai ser igual a 1. Agora nós vamos falar sobre sinais exponenciais periódicos complexos harmonicamente relacionados. São sinais periódicos com um período comum t0. Vamos acompanhar esta análise. Sabemos que e elevado a j ômega t0 deve ser igual a 1. Portanto, ômega t0 é 2π vezes k, onde k é um valor inteiro. Passando o k dividindo, fica ômega, que multiplica t0 sobre k, é igual a 2π. Ou então, podemos definir um período t relacionado com t0 dessa forma, t igual a t0 sobre k. Então, t pode ser a metade de t0, 1/3 ou 1/4 de t0 e assim por diante. Também podemos fazer a seguinte análise. t0 é 2π vezes k sobre ômega. Sabemos que t0 também é 2π sobre ω0. Igualando as duas expressões, ômega é igual a ω0 vezes k. Ou t é t0 sobre k e ômega é ω0 vezes k. Então, concluindo essa análise, a késima harmônica continua sendo periódica com t0, já que o intervalo de comprimento t0 vai conter exatamente um módulo de k de seus períodos fundamentais, que são iguais a t0 sobre k. Ok, agora vamos resolver o exemplo 1.5 do nosso livro-texto. Eu tenho aqui este sinal e eu quero representar graficamente o seu módulo. X de t é igual a e elevado a j 2t mais e elevado a j 3t. Então vamos escrever a nossa expressão para x de t desta forma. X de t vai ser e elevado a j 2,5t em evidência, e aqui dentro eu vou colocar termos que multiplicados por e elevado a j 2,5t vai resultar nesses termos aqui. Então, x de t é e elevado a j 2,5t, que multiplica e elevado a menos j meio t mais e elevado a j meio t. Portanto, aqui eu tenho 2 vezes cosseno de meio. Então fica x de t é 2 vezes e elevado a j 2,5t cosseno de meio t. Eu quero expressar graficamente ou fazer o gráfico do módulo de x de t. Portanto, o módulo de x de t vai ser o módulo dessa expressão. Módulo de 2, sabemos que é 2, módulo dessa expressão aqui é 1, módulo de cosseno de meio t. Então o nosso gráfico fica deste jeito. 2 é o valor máximo e como eu estou tomando o cosseno em módulo, eu teria aqui todos eles semiciclos positivos com um período de 2π.
Então, para finalizar esta aula, vamos considerar agora a exponencial x de t igual a c elevado a e elevado a t, onde c é um número complexo e a é um número que tem uma componente real e uma componente imaginária. Então, fazendo um rearranjo nos termos, a minha expressão para c elevado a at fica assim: módulo de c, que multiplica e elevado a rt, que multiplica e elevado a j, ômega 0t mais θ. Usando a relação de Euler, a expressão para o c elevado a at vai ficar desse jeito: módulo de c, que multiplica e elevado a rt, cosseno de ômega 0t mais θ, mais j, parte imaginária então, módulo do c, e elevado a rt, seno de ômega 0t mais θ. Agora vamos imaginar o que acontece quando r for igual a zero, maior do que zero e menor do que zero. Quando r for igual a zero, as partes real e imaginária dessa expressão correspondem a senoides. Não importa aqui se a minha expressão aparece um cosseno, mas eu estou tratando de funções senoidais. Quando r for maior do que zero, então serão ondas senoidais multiplicadas por uma exponencial crescente. Então aqui está a minha exponencial crescente multiplicando por ondas senoidais. Quando r for menor do que zero, eu terei ondas senoidais multiplicadas por uma exponencial decrescente. Esses valores aqui serão sempre decrescentes, portanto eu tenho exponenciais multiplicadas por uma exponencial real decrescente. Graficamente, o que eu tenho então? Um sinal senoidal crescente e aqui um sinal senoidal decrescente. Muito bem, então nós chegamos ao final da aula 4 e agora eu te convido a assistir às aulas 5 em diante. É provável que você já tenha assistido estas aulas das 5 em diante, porque elas foram produzidas bem antes das aulas 1 a 4. As aulas 5 em diante elas foram produzidas por uma necessidade de uma disciplina que eu ministrei alguns meses atrás. E agora eu resolvi criar esse canal, ou melhor, deixá-lo disponível a toda a comunidade e completei as aulas que faltavam, aulas 1 a 4, porém você vai perceber que a duração agora das aulas 5 em diante será maior e os assuntos tratados serão um pouco mais complexos. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e eu volto a te pedir para visitar o site do meu curso de capacitação profissional, Análise de Dispositivos Eletromagnéticos por Elementos Finitos. O link está na descrição desse vídeo. Também gostaria de pedir, por favor, se você realmente gostou dessa aula, se ela foi útil para você, dê um like, faça um comentário e se inscreva nesse canal, para que ele possa ser acessível, possa se tornar acessível ao maior número de pessoas interessadas neste assunto, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.